Ahí está, perfecto. Bien, esta mañana nos acompaña el maestro Gustavo Enrique Lavegalini Bosca. Él obtuvo su grado de bachiller y de maestro en el Instituto de Ciencias Matemáticas y de Computación de la Universidad de Sao Paulo. Y actualmente es estudiante de doctorado en la misma institución. Hoy nos va a presentar una charla titulada Edge Directions and Cut Algebras of Graphs and the Scatter Case. También se podría traducir como direcciones de aristas y álgebras de corte de grafos y el caso disperso. Adelante, maestro Gustavo, puede empezar. Obrigado. Eu não sei exatamente se eu deveria continuar em português or in English. Maybe I'm going to alternate between them. So I'd like to begin a little bit. Well, I'm going to have to do this. I'm going to a little bit of thanks, right? Thank you for having me at first, for being here to accept my submission. Thank you for CAPES, que é a instituição que nos paga, né? Eu gostaria também de agradecer alguns pesquisadores que inspiraram bastante esse trabalho, talvez o Schmidt, Jung, Heiling, Distel, Pitts, Burger, Gorkowska, Creel, Georgopoulos, talvez eu devesse adicionar o Koloshin aqui, e muitos outros. Um agradecimento também ao meu orientador, o Leandro Fiorini, que me aconselhou bastante ao longo de todo esse curso. E boa parte do que eu vou apresentar aqui são coisas que eu discuti bastante com o Matheus Duzzi, a Violeta Mar e o Paulo Magalhães Júnior. Então, agradecimento a todos eles e ao Gabriel também, da organização. Eu peço desculpas por qualquer tipo de erro ou simplificação. Devido ao tempo, a gente precisa passar meio rápido. Então, eu gostaria também de falar especialmente que eu vou denotar pelo mesmo símbolo graph como classe dos grafos, e por vezes eu vou variar os morfismos que eu estou considerando entre eles, e eu vou tentar deixar isso o mais claro possível, mas eu não vou mudar a notação de como eu estou considerando a categoria, certo? Então, nós vamos falar sobre a ideia de uma extremidade que surgiu, talvez, com o Freudenthal, em 31, que é uma ideia de como você enxerga a conectividade dos grafos à distância, não é? Então, por exemplo, se eu pego algo assim, uma reta, a reta, né, bidirecional, o que quer dizer a conectividade à distância? Eu começo a tirar compactos da reta, que são intervalinhos ou coisas fechadas, e sempre sobram duas componentes conexas, né? Se eu tiro um compacto maior, vai sobrar ainda essas componentes conexas contidas nas componentes conexas antigas, e essas sequências encaixantes de componentes conexas formam o que ele chamou de extremidade, certo? Então, qual que é a noção um pouco mais geral, mas não completamente geral aqui ainda? É possível fazer isso em maior generalidade, mas a gente começa com um espaço bem comportado. Em geral, a gente começa com um espaço M-compacto, o que quer dizer que tem uma sequência por final de compactos
nesse espaço, dentro dos compactos, né? Então, para todo compacto, tem um compacto dessa sequência que cobre esse compacto, que não necessariamente quer dizer que ele é sigma compacto. E a gente remove esses compactos e isso vai produzir uma sequência, um conjunto de componentes conexas. Então, a gente está com todo o nosso espaço X, nós removemos um compacto, K, e isso vai gerar uma série de componentes conexas, certo? Que a gente vai denotar por S de XK. Então, a gente vai munir essa sequência de componentes conexas de uma topologia discreta. Então, a gente considera cada componente conexo um ponto, fazendo com que isso seja um espaço agora, né? E, por fim, quando a gente tira um compacto K1, nos restará certas componentes conexas no espaço, e se removermos um compacto K2 um pouco maior, as componentes conexas resultantes estarão todas dentro das componentes conexas antigas, certo? Então, a gente cria esse mapa de transição F, K1, K2 das componentes conexas do grande nas componentes conexas do pequeno, que mapeia essa componente conexa na componente conexa maior que a contém, certo? Então, esses são os attaching maps, os transition maps, que vão nos dar informação suficiente para transformar essa associação que nos leva um compacto num espaço discreto em um sistema inverso. Então, bom, agora nós temos um sistema inverso de espaços discretos, não é? E a gente pode se perguntar qual é o limite inverso desse espaço, desse sistema inverso, o que nada mais é do que será um subespaço do produto, né, do produtório. Isso aqui nada mais é do que um subespaço do produtório, um K rodando nos compactos, das componentes conexas, de quando eu pego o X e removo o K, certo? Mas quais são as tuplas aqui que a gente vai pegar? As tuplas interessantes são as tuplas que respeitam essa compatibilidade, né? Então, quando você remove dois compactos encaixantes, a componente conexa que você escolhe quando você remove o compacto maior tem que estar contida na componente conexa que você escolheu quando você removeu o compacto menor. Então, o que isso nos dá? Isso nos dá um ponto desse limite inverso, a gente vai chamar de end, né? São as extremidades desse, também por vezes chamadas de fim na topologia algébrica, desse espaço X, certo? Então, talvez um exemplo disso, não é, por exemplo, no plano, no R2 inteiro, quando a gente remove um compacto, como ele é, isso aqui vai ser um cara limitado, né? Sempre vai sobrar uma componente conexa, podem até sobrar vários componentes aqui, pequenos, porque você remove, por exemplo, um anel, mas essa parte aqui poderá ser coberta por um compacto ainda maior. Então, elas não são fins em si, porque elas podem ser cobertas por compacto. De fato, o único fim que vai ter aqui é o fim que compactifica o R2. Então, o R2 só tem um fim, uma extremidade, certo? E um fato que a gente pode falar sobre essa construção é o seguinte:
Então, se a gente tomar um mapa F entre dois espaços, X e Y, e a gente vai estar interessado em mapas bons, que são mapas cujo inverso de compacto é ainda um compacto, certo? Estes são ditos os mapas próprios da... Que, por que eles são de interesse? Eles são de interesse porque eles dão origem a mapas contínuos entre as extremidades, né? Então, se eu tomo F, eu posso tomar o end de F, que vai tomar o end de X e vai mapear no end de Y. Então, a noção aqui que a gente tem é, a gente tem o X e o Y, né? E a gente enxerga as extremidades, por vezes elas são chamadas de coroa do espaço, né? Como sendo limites aqui fora, que no caso M compacto, de fato, compactificam esses espaços, né? E se eu tenho esse mapa contínuo do X no Y, ele dará origem a um mapa também contínuo das extremidades nas extremidades, certo? Ah, e essa associação que pega esse mapa próprio, né, e associa a ele um mapa contínuo entre as extremidades, ele é bem comportado e tem todas essas propriedades que o pessoal de topologia algébrica gosta, que é a funcionalidade. Então, se eu compor G com F e tomar o end disso, dá exatamente o end, a composta dos ends de cada um dos mapas, e o end da identidade é a identidade do espaço de extremidades desse espaço, certo? Esse tipo de ferramenta e de método, eles são interessantes porque, bom, primeiro porque eles são bastante modulares, a gente pode compor e a gente pode combinar eles com outros métodos, né? Isso é bastante amigável a métodos algébricos. Ele nos dá bastante oportunidades de encontrar relacionamentos e obstruções, e eles expõem a teoria a construções categóricas e questões categóricas clássicas, né? Padrões. Então, uh, bom, um pouco depois do desenvolvimento disso, um pouco de interesse em uma construção combinatorial desses mesmos fins começou a se desenvolver recentemente, não, nem tão recentemente, na verdade, eu diria que isso tudo começou já nos anos 70, 60, mas tomou a forma atual recentemente. Uh, mas o interesse aqui não era mais topológico, mas sim em generalizar resultados combinatórios, né? Então, a gente vai começar com um grafo ao invés de um espaço topológico e a gente vai acabar com uma versão combinatorial das extremidades, que são as extremidades do grafo, né? Essa vai ser a verdadeira coroa aqui. E essa construção é um pouco diferente da construção topológica. A gente vai abordar isso daqui a pouco. Mas ela é a construção que é interessante para a gente generalizar alguns resultados combinatoriais, certo? Então, uh, queria muito passar de página, mas eu não consigo. Eu posso apertar aqui, talvez. Ah, uh, então, por exemplo, a gente tem esse teorema, um teorema bastante clássico, bastante parecido com aquele primeiro teorema das pontes de Königsberg, desenvolvido pelo Euler, tem bastante a ver. Se nós temos
G, um grafo conexo finito, e T, uma árvore geradora, né? Isso quer dizer que se eu tenho um grafo G com vários vértices, a árvore, ela pega todos esses vértices, né? Então, os vértices da árvore são iguais aos vértices do grafo todo, né? Então, se a gente tomar uma aresta que está no G, mas não está no T, ou seja, a árvore tem a sua coleção de arestas, que em geral é menor do que a coleção de arestas do G inteiro, né? Se eu tomar uma aresta que não está na árvore, como a árvore é geradora, estes dois vértices estão na árvore, certo? Porque os vértices dela são iguais aos vértices de G. E árvores são conexas. Então, dentro da árvore, então, essa aresta aqui não está na árvore, mas por dentro da árvore já tem um caminho entre o X e o Y. Isso fecha um circuito aqui, que é chamado de circuito fundamental associado a E. Essa coleção de circuitos, a coleção dos circuitos fundamentais, ela é de fato uma base para o espaço vetorial dos circuitos do nosso grafo. Ou seja, se eu, por exemplo, somar esses dois circuitos aqui que tem essa aresta em comum, somos dois, e essa aresta aqui que está em comum, ela é apagada, né? Então, é nesse sentido, essa é a estrutura vetorial que esses circuitos têm, e, de fato, a gente consegue essa base usando essa técnica. Então, uma pergunta natural é, a gente pode generalizar isso para grafos infinitos? Então, em 2004, o Distel e a Daniela Kuhn estabeleceram uma versão mais geral desse teorema, mas aqui a gente tem que substituir a nossa noção de estrutura linear com somas magras, mas não vou entrar muito nisso. Mas, basicamente, você pode somar infinitos circuitos dentro do seu grafo, desde que isso seja convergente, ou seja, desde que todas as arestas não pertençam a infinitos desses circuitos, né? E aqui a nova noção do que é um circuito vai depender, na verdade aqui eu deveria ter escrito ômegazão e não end, vai depender dessa nova noção combinatória de extremidades, que são cópias da circunferência dentro do grafo unido com as extremidades, né? Então a gente tem o grafo, um exemplo disso seria esse, talvez, o mais clássico. Se eu tenho esse grafo, que é dito a escada infinita, como esses dois raios aqui, R1 e R2, estão infinitamente conectados através dessas arestas, eles definem uma única extremidade psi, né? Aqui em ômega. E, de fato, é interessante enxergar isso como uma compactificação desses dois caras aqui. E, por exemplo, se eu tomar esse cara com esse ponto, né? Isso aqui é uma cópia do círculo da circunferência aqui, né? Quando a gente toma o conjunto de arestas que essa cópia topológica intercepta dentro do meu grafo, o que eu vou ter é a nova noção e a noção correta de circuitos que generaliza o teorema anterior, nesse caso, né? Bom, então, quem é esse cara, né? Acho que é interessante estudar isso. Então, vamos dar uma olhadinha. Um jeito de definir isso é substituindo compactos na nossa última definição por coleções finitas de vértices, né? É bastante natural até. Então, se a gente começar com uma coleção finita de vértices F do nosso grafo,
E a gente vai ter o nosso conjunto de componentes conexas, né, de G exceto F. Afinal, se eu remover vértices, eu posso começar a desconectar o meu grafo, né? E a gente considera o espaço cujos pontos são essas componentes conexas, munido da topologia discreta SG de F, né? Então, mais uma vez, a gente faz a mesma coisa com os mapas de transição. Se uma coleção finita de vértices está contida nessa outra coleção, a gente tem esse encaixe, né? E os mapas de transição são os mesmos. Eu vou considerar essas componentes, eu vou associar a essa componente de G F2 a essa componente S de G F1. E isso vai ser o meu F, F1, F2, de C, né? A gente aponta, basicamente, para cada componente conexa, a componente conexa que a contém. Mais uma vez, isso dá uma estrutura de limite inverso para a nossa construção. Isso aqui é um limite inverso realmente no sentido Bourbackiano, de fato. A gente só toma o limite projetivo mesmo. E a gente chama esses elementos do limite inverso de direções, né? Então, como a gente pode ver isso? Basicamente, são funções que tomam uma coleção finita de vértices e associa a um conjunto não vazio, né, uma componente conexa não vazia, que satisfaz essa compatibilidade, assim como no caso anterior, né? Certo. Aqui a gente tem a definição como os raios, né? Então, a gente começa com dois raios quaisquer no nosso grafo, e a gente diz que eles são equivalentes se tem infinitos caminhos entre eles, né? R1, R2, e eles são equivalentes aqui. Quando a gente quocienta a coleção de todos os raios do nosso grafo por essa associação, né, por essa equivalência, a gente tem as extremidades, o omegazão de G. E a gente pode fazer uma topologia parecida, e de fato, isso daqui é igual ao end da realização geométrica do nosso grafo como um simplexo, no caso localmente finito. Quando não é localmente finito, essas noções divergem. Okay? E aqui a gente tem esse teorema do Dijkstra e da Kuhn, que nos diz que, de fato, as direções estão em correspondência com as extremidades, né? Então, sempre que eu tenho uma direção no meu grafo, de fato, no fundo, essa direção é a direção que pega um conjunto finito, olha as componentes conexas, e existe um raio, né, que, no fundo, essa direção está selecionando a componente conexa que tem uma cauda desse raio. Tá? Então, isso desenvolveu um interesse nesses espaços em si mesmos, tá? Recentemente. Alguns exemplos desses espaços, né? Então, por exemplo, esse espaço aqui, vamos começar por aqui, talvez. É o espaço ômega mais um, né? O mais um, o cara aqui é todos esses pontos aqui todas essas extremidades são isoladas, e essa extremidade
é aderente a esses, né? Você só pode separar essa extremidade de finitos caras desses por vez, porque você vai ter que usar esses separadores aqui para separar essas extremidades, não é? De fato, qualquer espaço que admite uma métrica completa, uma ultramétrica completa, será o espaço de extremidades de um grafo. Afinal, esses são os espaços de extremidade das árvores. Se a gente considerar uma árvore de ordem, no sentido de ordem mesmo, né, T menor ou igual aqui, e dá para ela uma estrutura, desde que ela tenha altura ômega, né, uma estrutura gráfica, de fato, o ômega, as extremidades da nossa árvore, serão o espaço de ramos dessa árvore mesmo. Né? Essas coisas concordam nesse caso metrizável. Alguns outros exemplos que você pode encontrar aqui nesse artigo é a realização da duplicata de Alexandrov do espaço de Cantor. O espaço de Cantor está aqui, né, no exemplo 1, por exemplo, os irracionais também. E também a reta de Michael, certo? Então, o que é algumas definições, só para a gente discutir sobre alguns resultados típicos da teoria. Um espaço é dito disperso se ele não admite um raio aderente. Então, o que é um raio aderente? Isso eu deveria ter colocado conjunto de vértices, né? Vertex set. E eu pego um U. O que quer dizer um raio ser aderente a U? Existe um pente, um raio, né? Que é a espinha do meu pente, e infinitos caminhos disjuntos em vértices. Então, nenhum vértice aqui é igual a um vértice aqui, com infinitos dentes, D1, D2, Dn, em U, certo? Elementos de U. Então, se eu conseguir fazer isso, eu mostrei que essa extremidade R, ela adere como extremidade à coleção de vértices U, certo? E, portanto, esse U não é disperso. Para que ele seja disperso, ele não pode admitir um raio aderente, ok? Mais algumas definições, então a gente já discutiu isso, né? Uma árvore é geradora quando os seus vértices cobrem os vértices do nosso grafo inteiro. Ela é dita sem raio se ela não tem nenhum raio, obviamente. Em termos de ordem, né? Isso daqui é equivalente a gente ter uma árvore P menor ou igual, onde essa relação aqui é bem fundada para, eu acho que isso fica mais amigável para o pessoal de topologia. E uma subárvore é dita normal se ela satisfaz a seguinte condição. Então, a gente tem o grafo inteiro, G, né? E essa árvore é uma subárvore de G, ou seja, ela está aqui dentro como uma coleção, uma subcoleção de vértices e uma subcoleção das arestas de G. Né? Como essa árvore ela tem uma raiz, a gente pode ordenar ela, né? Como sendo a raiz é o menor elemento, os filhos da raiz são maiores do que a raiz, e assim por diante. Nessa ordem, então, o que quer dizer normalidade da árvore? É proibido que o grafo, não a árvore, né, mas o grafo, admita arestas entre nós incompatíveis. Então, se eu tenho um elemento da árvore T1 e T2 incompatíveis na ordem que essa raiz induz nessa árvore, então não pode haver essa aresta aqui. Se essa aresta existir, essa árvore não seria normal, certo? Realmente é uma área um pouco visual, assim, eu acho que é muito mais fácil explicar essas coisas fazendo desenhos, não tem muito jeito. Então, a gente começa falando
eu acho que sobre, talvez, o teorema mais clássico em minha opinião, pelo menos, o teorema mais clássico da área, que é o teorema de Jung. Um grafo admite uma árvore geradora normal, ou seja, ela satisfaz tudo isso menos a parte do Rayleigh aqui, né? Ela é geradora, ela cobre todo o vértice, todos os vértices do grafo, e ela é normal, ela tem essa propriedade que eu acabei de dizer. C e somente C, os vértices de G podem ser escritos como uma reunião enumerável de coleções dispersas de vértices. Tá? Nesse caminho, a gente pode mostrar também que todo o espaço de extremidades é ultraparacompacto. De certo modo, todos esses resultados que eu vou enunciar aqui estão dentro de uma técnica que se chama busca em profundidade. Então, basicamente, se eu tomar uma cobertura aberta do meu espaço de extremidades, cobrindo todo o meu espaço de extremidades, eu vou ter uma cobertura, eu vou achar uma árvore rayless, uma árvore sem raio T, não é? Então, tem uma árvore T aqui dentro, e ela não tem raios, e ela é normal, que quando eu removo ela, sobram certas componentes conexas, e se eu tomar como abertos a coleção de extremidades dessas componentes conexas, cada uma dessas coroas será disjunta, né? Porque uma extremidade que está aqui não vai estar aqui, porque ele admite esse separador, e ele será finito. E essa coleção, ômega de C, com C rodando nessas componentes conexas de G, exceto essa árvore, formam um refinamento 2 a 2 disjunto da cobertura que a gente começou, certo? O que é exatamente a propriedade de ultraparacompacidade de um espaço. Se a gente assumir que o ômega de G é metrizável, a gente pode aplicar esse teorema às coberturas ON, sendo a bola de centro Xi e raio 1 sobre N, né? E isso vai me dar uma sequência de árvores, né? Esse teorema vai me dar Tn para cada uma dessas coberturas. E eu, de fato, posso fazer isso ser uma sequência crescente de árvores normais, certo? Sem raio. Quando eu tomar o limite dessas árvores, isso vai me dar uma árvore. O limite de árvores normais ainda será normal, mas não necessariamente sem raio. Eu posso perder a propriedade de sem raio e eu, de fato, vou aqui, e isso é desejável. E quando eu fizer isso, eu vou obter que o espaço de extremidades é metrizável, se somente se ele admite uma árvore normal fiel. O que isso quer dizer? Todo raio, essencialmente isso quer dizer que todo raio do nosso grafo G, ele é equivalente a um raio normal da árvore, né? Dado um raio qualquer de G, ele está aqui dentro, e a árvore sabe discernir entre os raios de G da mesma forma que G, né? A árvore sente as extremidades do nosso grafo da mesma maneira que o grafo sente. Então a gente pode fazer a pergunta bastante natural, será que eu posso fazer essa construção topológica como a gente passou de end para ômega, fazendo uma construção agora combinatória, a gente consegue encontrar uma maneira de substituir nossos mapas contínuos por mapas de um complexo? Ou seja, o que são mapas de um complexo? Eu tenho um grafo G e uma aresta aqui, então um mapa de um complexo é um cara que vai mapear esses dois vértices em outros dois vértices de outro grafo H, e ele tem que mapear ou a dois vértices adjacentes ou a um único vértice, certo? Então, se isso aqui é x e y, o meu mapa φ, ele tem que ou mapear esse cara a dois adjacentes e distintos, ou a dois caras iguais. Ok. Então, será que a gente pode substituir
essas coisas aqui e conseguir uma maneira de funtorializar essa construção. Tá? A motivação disso foram aquelas que eu falei, porque isso é um jeito de... Esses são métodos bastante modulares, bastante amigáveis a técnicas algébricas, eles podem levar a perguntas categóricas, eles convidam métodos de comparar, né, a estrutura, comparar dois grafos em termos de suas extremidades. E aqui vem algumas dificuldades para fazer isso, porque, por exemplo, a gente poderia caracterizar o que é ser um mapa próprio, contínuo, ainda no contexto topológico. Se eu considerar os dois mapas como sendo metrizáveis, eu posso dizer que são mapas que mapeiam partes não limitadas em partes não limitadas. O que eu quero dizer com isso é, se eu tomo uma sequência de pontos, e para todo compacto que eu pego, existem apenas finitos pontos no compacto e o resto escapa. Né? Se eu mapear caras desse tipo em caras desse tipo, essa é uma função boa, essa é uma função que gera um mapa entre as extremidades. Mas se eu for tentar simplesmente imitar essa construção para o caso das extremidades, a gente vai recair em alguns problemas, porque, primeiro, as extremidades da realização geométrica do nosso grafo nem sempre concorda com o omegazão de G, com a construção combinatória, né? Isso só vale para o caso localmente finito, e para o caso não localmente finito também existem várias topologias propostas para a realização geométrica, a realização topológica do grafo em si, né? Começar a enxergar o grafo como, de fato, as arestas como cópias, né, do intervalo 0,1 e esse tipo de coisa. É razoavelmente natural você fazer essas colagens quando isso é localmente finito, né? Como você considera isso como um complexo simplicial de dimensão 1, mas no caso geral não é tão simples assim. Então, o ideal seria conseguir uma condição combinatorial em cima dos morfismos de um complexo e um método de construção de funções contínuas que faz isso, né? Que pega uma φ entre dois grafos e gera um ômega φ entre as extremidades dos grafos. Então, de fato, não queria gastar muito tempo nisso, mas é possível, existe um funtor que tem algum significado interno nessa teoria de mapeamento combinatório, de uma subcategoria dos grafos com um complexo morfismo. Então, a gente vai pegar só alguns dos morfismos, eles serão válidos, outros morfismos não são bons, mas ele contém todos os grafos como objetos, e ele vai mapear isso, né, ele vai mapear um morfismo aqui, φ de G em H, nessa categoria, aqui nos espaços topológicos, como sendo um mapa contínuo. Né? Então, esse cara aqui é contínuo, como a gente queria. Certo? Então, uma das aplicações que a gente pode encontrar nisso é que, se eu tomar dois grafos quaisquer com espaços de extremidades metrizáveis, de fato, qualquer função contínua pode ser representada como um mapa desse tipo, né, que representado está um pouco informal, mas, de fato, é possível, certo? E se as extremidades são homeomorfas, então o que a gente consegue é um par de morfismo cujas compostas são idênticas sobre o ômega. E a gente pode caracterizar isso daqui de maneira combinatorial. Então,
isso vira uma caracterização combinatorial dessa condição topológica que é o homeomorfismo entre os grafos, certo? Esse resultado ele nos lembra bastante de um resultado que pode ser encontrado aqui em Lewis, de 2004, e, na verdade, captura não a estrutura topológica, como a proposição acima, mas a estrutura Bi-Lipschitz, né, ou métrica tanto das árvores em conjunto com a sua estrutura geodésica mesmo, e juntamente com as suas extremidades. Certo? De fato, quando a gente vai tomando quando a gente tira os finitos e a gente vai obtendo essas coleções de componentes conexas, como o nosso grafo nem sempre é localmente finito, isso aqui não tem obrigação de ser finito, né? O que quer dizer que o limite inverso desse sistema não tem obrigação de ser compacto. Mas se nós quiséssemos compactificar isso, a gente poderia tomar a compactificação de cada elemento do nosso sistema inverso, né, usando, por exemplo, a compactificação dos ultrafiltros nele, como espaço discreto, e substituindo esse limite inverso aqui por esse limite inverso, não vou entrar muito no mérito dos morfismos de transição, é um pouquinho complicado. Quando a gente faz isso, o que a gente obtém é, de fato, o espaço de Stone, porque a gente está tomando um limite inverso de compactos, dos tangles space, né? Algumas pessoas estão traduzindo isso para emaranhado, eu não sei como vai ser a tradução final de tangle. E o Distel, aqui nesse artigo, ele tem uma caracterização combinatória de quem são esses tangles, né? É possível você descrever eles de maneira combinatória. E, na verdade, isso daqui não é exatamente como eles nascem, mas sim como o Distel caracteriza eles depois, né? Eles são exatamente os limites de ultrafiltros construídos dessa maneira. Em alguns trabalhos recentes, esse papel que as coleções finitas de vértices têm na teoria, eles estão sendo substituídos por coleções finitas de arestas, e aí o que a gente obtém é um espaço cuja coroa captura não a noção assintótica de conectividade por vértices, mas sim a noção assintótica de conectividade por arestas, né? E aí a gente pode fazer a pergunta, né, o que seria um análogo por aresta dos tangles, dessa definição que a gente acabou de falar acima? Bom, o que a gente tem que fazer é considerar esse F aqui, que a gente está removendo, ao invés de finitos vértices, finitas arestas, mas acontece que quando você começa com um espaço topológico, desculpa, um grafo conexo, e você remove uma aresta, né, se ele era conexo antes, repara que no máximo você obteve duas componentes conexas, né? Então, se você remove mais uma aresta aqui, você vai desconectar essa nova componente conexa aqui e no máximo duas componentes conexas, obtendo três componentes conexas agora. Então, essa coleção de componentes é sempre finita. Mas, os ultrafiltros em um conjunto finito, eles são todos principais, né, e eles são associados aos elementos do próprio conjunto. O que quer dizer que, no fundo, a gente volta para o sistema inverso original. Isso seria o espaço de direções que a gente discutiu logo no começo, mas se a gente estivesse removendo vértices, a gente não está, a gente está removendo arestas. Então, o que a gente obtém é o espaço de direções, que vai ser mais discutido adiante. E a gente tem esse artigo aqui, com o Duzi. E a gente pode se fazer a pergunta, a gente tem, pela dualidade de Stone, né, esse espaço aqui é um limite inverso de conjuntos finitos discretos,
Então, ele é um espaço de Stone, ele tem que ter uma álgebra de Boole associada a ele, né? E essa álgebra é a álgebra dos cortes, ou seja, se eu tomar a álgebra de Boole dos clopens desse espaço de direções, ele tem uma descrição combinatorial e ela é a subálgebra das coleções de vértices que admitem um corte finito com o seu complementar, né? Então, se esse é A e esse é G, exceto A, é uma coleção finita de arestas ligando esses dois. A subálgebra gerada por esses conjuntos é a álgebra de clopens do espaço de direções, né? A gente tem também esse resultado de fato, o espaço de direções é o espaço de extremidades do grafo linha, o que nos dá que esse diagrama bem estranho aqui comuta, né? Então, se eu tomar um grafo e tomar o grafo linha, talvez eu devesse explicar quem é o grafo linha, mas as nossas arestas viram os nossos vértices, e se eu tiver duas arestas, E1 e E2, que tem um vértice em comum, V, né? Então, eu vou lá e coloco uma conexão entre eles, né? Então, se isso aqui é em G, isso aqui é o grafo linha de G. E, de fato, as extremidades do grafo linha dão as direções por aresta do nosso grafo original. O que nos dá a comutatividade disso a nível de objetos, né? Então, se eu começo com um grafo e tomo o grafo linha e depois tomo as extremidades dele, eu obtenho as direções. E se eu tomar a álgebra de corte, e em seguida tomar o espaço de ultrafiltros dessa álgebra de Boole, eu chego no mesmo espaço, o que é um pouco estranho, porque a gente tem aqui em cima estruturas combinatórias, aqui uma estrutura topológica, aqui uma estrutura algébrica, e isso aqui está funcionando, né? A gente poderia se perguntar se, não é exatamente um corolário, mas uma pergunta aqui, se a gente pode transformar isso em uma computação funtorial, ou seja, se eu posso transformar morfismos de grafo, começar com morfismos de grafo aqui e fazer um funtor que leva na álgebra de Boole e depois compor isso com o funtor da dualidade de Stone, que é o funtor de ultrafiltros que está aqui, né? E definitivamente não vai dar tempo de eu terminar esse negócio, mas algumas discussões sobre o grafo linha, essa construção do linha é meio complicado, mas no fim das contas, a resposta é sim, a gente consegue sim fazer isso funcionar. A questão é que morfismos bons aqui no primeiro espaço, né, no, morfismos bons, eles são bons em dois aspectos. Eles podem ser bons para esse caminho e bons para esse outro caminho aqui. E quando a gente se restringe a árvores sem raios, aqui todos os morfismos bons serão os mesmos, né? Tipo, quando você assume que ele é bom em um sentido, ele vai ser bom no outro também. Mas isso quer dizer que a gente vai estar se restringindo a espaços de Stone dispersos aqui, o que quer dizer que a gente está se restringindo a álgebras de Boole superatômicas aqui. Eu acho que no futuro as perguntas que a gente está se fazendo, que eu estou me fazendo pelo menos, é se é possível aplicar essas técnicas em algum problema de fluxo e de tensão em grafos, onde morfismos parecem ter algum tipo de papel nessa teoria. E eu acho que é isso. Dei uma acelerada porque eu percebi que o tempo estava acabando. Eu vou acabar por aqui. Obrigado pela atenção de todos vocês. Eu realmente preciso sair em breve. Não sei se eu posso realmente já sair. Eu achei que fosse às 11. Muchas gracias, maestro Gustavo Lavegalini.
Sí, pues a veces queda corto el tiempo, ¿no? Estaba interesante su plática. No sé si de repente por parte del público alguien tiene alguna pregunta para el maestro Gustavo. Pueden utilizar el chat también. Bien, si no hay preguntas, por favor, maestro, si me permite proyectar pantalla a mí. Claro, claro. Gracias. Voy a presentar su certificado. Bien, ahí se está viendo. A nombre de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se le hace entrega este certificado al maestro Gustavo Enrique Lavegalini Bosca, en mérito a su participación como ponente en el quinto Congreso Internacional de Topología y Afines. Muchas gracias, maestro Gustavo. Esperamos poder contar con su presencia en futuras ediciones de este evento. Eu que agradeço. Muito obrigado por me receber. Muchas gracias.